O primeiro-ministro cessante do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou um investimento de quase 348 mil milhões de euros nos próximos 4 anos para modernizar as Forças Armadas. O plano prevê um aumento do financiamento para drones e sistemas autónomos num contexto de ameaças crescentes e de uma menor confiabilidade por parte dos Estados Unidos. A decisão surge ainda na sequência de meses de desacordo no seio do governo trabalhista. We must stand more firmly on our own 2 feet. We must do what it takes to meet this new world head-on, to keep our country safe and seize the opportunities that come from investing in our sovereign strength. That is what we're doing. That's why we have reversed at last the corrosive hollowing out of our armed forces. And it's why we're transforming a defence programme that, frankly, for too long has been underfunded and unsuited to the threats that we face. O compromisso surge numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem instado repetidamente os aliados da NATO a aumentarem as despesas com a defesa e a tornarem-se menos dependentes de Washington. De acordo com o plano, as despesas com a defesa atingirão 2,7% do PIB até 2029. Starmer afirmou também que a meta de 3% será alcançada na próxima legislatura, um período que poderá estender-se até 2034. O Reino Unido mantém o compromisso de atingir a meta da NATO de 3,5% do PIB até 2035. O principal candidato do Partido Trabalhista, Andy Burnham, o grande favorito a ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, prometeu reequilibrar o poder no país, caso seja eleito. Burnham apresentou um plano há 10 anos para revitalizar a economia do Reino Unido, que descreveu como estagnada desde a crise financeira de 2008. No centro da proposta está a criação de um novo centro governamental em Manchester. Os presidentes da Câmara regionais receberiam também poderes alargados em questões como habitação, segurança social e educação. To make it happen, we will bring about the biggest rebalancing of power our country has seen. It is time for Whitehall to accept that growth cannot be ordered from the top down. Instead, it can only be nurtured from the bottom up. Burnham será muito provavelmente o sucessor de Keir Starmer, que se demitiu na semana passada na sequência das pressões internas no partido e índices de aprovação em queda. O Partido Conservador não tardou a rejeitar o discurso do candidato, alegando que este apenas pretende redistribuir o poder entre os políticos em vez de reformar o sistema de segurança social, reduzir os impostos e financiar a defesa do país. Em apenas uma semana, a onda de calor que se fez sentir em vários países na Europa acrescentou mais de 700 milhões de euros às contas de eletricidade em França e na Alemanha. O número é da ONG Ambiental 350. As ondas de calor aumentam a procura por refrigeração. Com o aumento do consumo de eletricidade, vêm os preços mais elevados. Comparando o período de 21 a 27 de junho com o valor de referência da semana anterior, a análise mostra que os preços da eletricidade aumentaram cerca de 371 milhões de euros na Alemanha e 360 milhões em França. A análise, que se baseia em dados da União Europeia sobre preços e carga elétrica, revelou também que os picos foram particularmente acentuados ao fim da tarde. Na Alemanha, por exemplo, os preços da eletricidade na semana passada subiram de 86 euros por megawatt-hora ao meio-dia para 566 euros por megawatt às 20 horas. Com a onda de calor em curso, nem à noite foi possível refrescar, com a procura de eletricidade a permanecer elevada, especialmente em noites nas quais a temperatura não desceu abaixo dos 20 graus. Aqui os custos agravam-se, uma vez que o pico de energia manteve-se, mas a oferta de energia solar reduziu. Estes custos adicionais somam-se aos preços já elevados do petróleo e do gás devido à crise em curso na rota marítima do Estreito de Hormuz. As transações com a China tornaram-se um assunto prioritário para a União Europeia. Na segunda-feira, o comissário do Comércio esteve reunido com o homólogo chinês em Bruxelas. Foi mais uma oportunidade para suavizar as crescentes tensões entre os dois polos. A China ameaçou retaliar contra a decisão do Executivo Comunitário de proteger o mercado europeu do excesso de produtos chineses. Today's discussions were intensive, focused and constructive.
My objective from the outset has been clear, to begin balancing the trade relationship between the European Union and China. The gap is widening. China's export to the EU keep rising, while our market share in China keeps shrinking. O déficit comercial da União Europeia face à China atingiu um recorde de 1.000 milhões de euros por dia. Na última cimeira do Bloco, em junho, os Estados-membros deram à Comissão um mandato para dialogar com Pequim e reequilibrar as relações económicas entre as partes. And our teams have a clear mandate and an ambitious timetable to deliver tangible results by October this year. A China está preocupada com o acesso ao mercado da União Europeia depois de a Comissão ter apresentado em março um projeto de lei que favorece os produtos fabricados na Europa. Por outro lado, as empresas da União também estão a ter cada vez mais dificuldades em fazer negócios em solo chinês. Várias pessoas foram detidas em Haia depois de Marrocos ter triunfado sobre os Países Baixos numa dramática série de penaltis no jogo dos oitavos de final do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026. Os adeptos marroquinos saíram às primeiras horas da terça-feira para celebrar a vitória do seu país, tendo alguns entrado em confronto com agentes da polícia. Mais de 30 mil residentes de Haia são de ascendência marroquina, representando cerca de 6% da população da cidade. Vários adeptos enrolaram-se em bandeiras de Marrocos e celebraram nas ruas, praças e cruzamentos movimentados, buzinando e dançando ao som de música alta, o que levou a confrontos com outros residentes. Foram efetuadas cerca de uma dúzia de detenções depois de a polícia neerlandesa ter afirmado não ter conseguido dispersar as multidões com canhões de água para permitir o restabelecimento do trânsito. As autoridades afirmaram ainda, sem fornecer mais pormenores, que vários dos seus agentes do controle de distúrbios foram atacados durante os confrontos. No dia 4 de julho, o Palácio de Versalhes vai inaugurar uma nova galeria para assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. Localizada no aposento onde o rei Luís XVI recebeu Benjamin Franklin e onde França reconheceu oficialmente a soberania americana em 1778, esta galeria destacará igualmente a relação entre Paris e Washington. Versalhes foi igualmente o local onde em 1783 foi assinado um dos tratados que ajudaram a pôr fim à Guerra da Independência. A exposição reúne pinturas, esculturas e retratos das coleções do Palácio, com o objetivo de destacar as figuras da Era da Independência, incluindo Benjamin Franklin, o Marquês de Lafayette e George Washington. Il y a une vraie cohérence à créer un parcours dédié à l'indépendance des États-Unis à Versailles, puisque dès Louis XVI, on a souhaité rappeler le lien entre la France et les événements, ne serait-ce que par la commande d'un grand candélabre par Louis XVI qui était dans son appartement intérieur et qui célébrait la guerre d'indépendance des États-Unis. Esta reabertura ocorre poucos dias depois de Emmanuel Macron ter recebido o seu homólogo americano Donald Trump em Versalhes, um dos instrumentos de soft power mais poderosos à disposição do presidente francês. It creates an atmosphere for discussion which is just different. And I think it was the idea of Louis XIV in the beginning. This place was created to make people think differently. Of course, it's diplomatic, so it has to be brilliant and impressive and show how France is a great country. But it's not only that, it's all about beauty and the harmony of the world. Na semana passada, a história repetiu-se. Foi aqui que Donald Trump assinou inesperadamente um memorando destinado a pôr fim à guerra no Irão, apenas 4 dias antes do início das negociações propriamente ditas. O grafeno é um dos materiais mais promissores da atualidade, leve, resistente e com propriedades únicas. Em Portugal há um projeto que pode mudar o futuro da tecnologia de defesa. A GTEC Plasma, uma spin-off do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico, está a desenvolver uma tecnologia inovadora baseada em plasma para produzir grafeno. O objetivo é claro, criar coberturas para a absorção de ondas de radar e de radiação eletromagnética, uma tecnologia com aplicações imediatas na área da defesa. As aplicações mais óbvias neste momento são as aplicações no ramo da defesa, mas existem muitas outras aplicações onde este tipo de material tem potencial para blindagem eletromagnética, para reduzir radiação e por isso achamos neste momento que temos um material extremamente interessante. Atualmente soluções semelhantes são raras e altamente restritas.
Ao nível dos coatings para absorção de radar, neste momento não existe na Europa nenhuma outra solução e mesmo no mundo existe nos Estados Unidos mas o material, por exemplo, o cobre, os F-35, mas que é um material que não pode ser exportado. Por isso temos um material neste momento made in Portugal e com um elevado potencial de aplicação. O grafeno é, na realidade, uma folha de átomos de carbono produzida a partir de precursores como o álcool etílico ou metano. Através de plasma, as moléculas são separadas e reorganizadas e transformam-se em pequenos flocos de um pó preto bastante leve. O resultado pode tornar drones e aeronaves praticamente invisíveis ao radar, com impacto direto em operações militares. O que nós queremos, na realidade, é que o avião seja invisível ao radar. As nossas estimativas para aquilo que é o nosso material neste momento é que um F-16 passa a ter a assinatura de um pássaro. E isso é reduzir imenso a assinatura do radar para tornar o avião invisível e muito mais difícil de detectar. Torna-se importante porque ou o avião não é visualizado ou é visualizado tarde demais. E por isso é uma vantagem do ponto de vista de militar conseguir ser detectado o mais tarde possível naquilo que são as suas missões militares. A tecnologia está a dar passos rumo à industrialização e os dispositivos da Agitec Plasma já produzem 40 mg por minuto de grafeno de alta qualidade. E já há parcerias em curso no setor da defesa. O objetivo passa por ir mais longe do que a matéria-prima. A empresa tenciona criar soluções prontas a aplicar, como por exemplo uma tinta que pode cobrir as superfícies de drones. Uma inovação portuguesa que pode colocar o país na linha da frente da tecnologia stealth, com aplicações que vão muito além da defesa.